Uma boa noite a todos. Grande satisfação de podermos nos reencontrar novamente para o estudo do Evangelho. Nos ligamos no entorno desta bendita casa, Lar de Jesus, que nos acolhe, e vamos então procurando serenar os nossos pensamentos, buscando a sintonia com os mentores espirituais deste abençoado lar que nos acolhem e que nos acompanharão nesse estudo de hoje. Vamos deixando então nesses instantes os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas aflições. Vamos nos ligando a este propósito que nos colocamos e vamos pedindo a esses irmãozinhos queridos a permissão para que possamos dar por iniciado de nossa parte o nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o livro Os Prazeres da Alma. Os Prazeres da Alma traz uma reflexão sobre os potenciais humanos. Esta edição, ela é de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamet. É uma leitura muito prazerosa, porque ela está baseada no Evangelho, está baseada no Livro dos Espíritos, mas ao mesmo tempo ela nos faz uma reflexão daquilo que nós podemos fazer mais próximo da evolução que nós nos encontramos. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre o capítulo que fala do perdão. E desnecessário dizer o quanto importante é a prática do perdão. Pois bem, nós ouvimos a palavra perdão e todas as religiões nos ensinam a necessidade de aprendermos a perdoar. E além de religiosamente nós temos esta informação, nós sabemos do quanto Jesus pregou o amor e quanto viveu o perdão. Nós temos incansáveis exemplos de outras pessoas que vieram aqui ao nosso planeta e praticaram o amor, praticaram o perdão. Destacamos mais recentemente Chico Xavier, ainda contemporâneo a nós, graças a Deus, Divaldo Pereira Franco. São todos irmãos nossos que vivem o amor pregado por Jesus e que aprenderam e praticam o perdão. E Divaldo se destaca ainda mais no sentido de, ultimamente, ele ter falado muito em aprendermos a amar a nós mesmos. Ele e Joana nos dizem, inclusive, que se nós não aprendermos a nos amarmos, vai ser muito difícil nós conseguirmos amar ao próximo. E aí nós ficamos com aquela dúvida: aonde está a distinção entre a tênue linha entre me amar, ser egoísta, ser vaidoso? E, portanto, a gente vai procurar entender isso ao longo das nossas reflexões de hoje. Nós já aprendemos, inclusive através do Evangelho, que Jesus nos disse que nós não teríamos limite ao perdão, que deveríamos perdoar infinitas vezes e que este perdão deveria acontecer sem imposições, sem humilhar a pessoa que o pede.
E assim, nós até sabemos como deve acontecer, mas já estamos preparados para podermos praticá-lo dessa forma, dessa natureza? Então vamos começar com um trechinho de leitura do livro em questão. Perdoar ou desculpar alguém é bom e saudável, mas viver desculpando indefinidamente os erros alheios pode ser muito perigoso. As emoções enterradas e não verbalizadas se manifestarão de forma negativa em outras situações e com diferentes pessoas em nosso dia a dia. Nós precisamos aprender a conhecer os nossos próprios limites. Nós sabemos qual é o nosso objetivo de vida. Nós sabemos quais perfeições nós precisamos atingir, mas nós precisamos compreender que nem sempre nós estamos preparados para compreender e para viver esta perfeição. Então, muitas vezes, nós perdoamos sem perdoar. Muitas vezes, para que não haja uma discussão mais séria, ou para que não venhamos a criar um conflito maior, a gente cala e deixa para lá. Isso não é perdoar. E o que vai acontecendo é que, como somos imperfeitos e não conseguimos ainda colocar o perdão em prática, nós vamos acumulando desagrados. E chega uma hora que ou o nosso corpo físico não aguenta e adoece, ou nós, como dizemos popularmente, explodimos. E aí falamos mais do que era necessário, agredimos mais do que precisava e, o que é pior, às vezes em lugar ou com a pessoa errada. Então, se nós não aprendermos a nos conhecermos os nossos limites, nós podemos extrapolar na nossa vontade de querer acertar. Então, o perdão muitas vezes passa por findo aquele momento, findo aquela situação que provocou o desagrado, esperarmos o momento adequado, chamar a pessoa e conversar. Não gosto de tal atitude. Você fazer isso diuturnamente me desagrada. Como nós podemos melhorar isso? Estamos falando em relação ao companheiro, à companheira, ao patrão, ao filho, ou seja, com aqueles com os quais nós convivemos, com aqueles com os quais nós venhamos a ter essas dificuldades, a fim de que nós não nos transformemos em pessoas magoadas, em pessoas com energias ruins dentro de nós mesmos. Então, é muito importante que a gente aprenda a conviver com as pessoas diferentes, mas ao mesmo tempo sempre se respeitando. Então, quando nós começamos a compreender os nossos limites, naturalmente nós temos a oportunidade de começar a compreender também o limite do próximo. Se nós admitimos que somos imperfeitos, que temos
limites, embora saibamos os nossos objetivos mais nobres, as outras pessoas são como nós. E aí fica mais fácil nos colocarmos no lugar da pessoa e entendermos mais naturalmente os seus limites, as suas dificuldades. Afinal de contas, ninguém pode dar aquilo que ele não tem. Ninguém pode oferecer aquilo que ele não possui. Falemos um pouquinho acerca da desculpa. Desculpa é um sinônimo de perdoar. A desculpa é o reconhecimento do próprio erro. E ao reconhecer o próprio erro, solicitamos a reconciliação. Pedir desculpas é pedir que seja retirada a culpa que nós estamos sentindo. E ela só vai existir, então, se eu admitir que errei, consequentemente, não tenho interesse em sentir esse peso, essa culpa novamente, e naturalmente vou procurar não fazê-la novamente. Mas não podemos esquecer que existe também a desculpa como um ato social. Ou seja, cometi uma gafe, cometi um erro, estou desagradando, então vou lá e peço desculpa. Mas não estou sentindo culpa nenhuma, é só um ato social. E isso faz com que amanhã eu cometa novamente. Depois, outra vez, com essa pessoa, mais uma vez. E muitas vezes eu me transformo num pedidor de desculpa apenas para passar um paninho quente naquilo que eu estou fazendo. Então, esta dificuldade é muito difícil de nós tirarmos no outro. Mas vamos ver se nós não fazemos assim, se nós não agimos assim também, se não sempre, em alguns momentos. E se acontecer, tratar de mudar. Se o nosso companheiro, se a nossa companheira, se a pessoa do nosso convívio é a que age assim, no momento oportuno, chamar, conversar, porque isso também vai sedimentar energias desagradáveis e negativas no nosso eu interior. Vamos pegar o exemplo de Deus. Deus, com a sua lei soberanamente boa e justa, ama-nos incondicionalmente, mas através das suas leis, ele nos coloca no nosso devido lugar para que possamos, inclusive, aprender com os nossos próprios erros. Deus nos perdoa? Sim, nos perdoa e nos perdoa infinitamente. Mas Ele só nos perdoa mediante uma mudança de conduta. Quando nós erramos, não basta cerrar os olhos, elevar os pensamentos e pedir perdão ao Supremo. Nós precisamos, num primeiro momento, admitir o nosso erro, admitir a nossa falha. Isso é muito importante. Tendo o conhecimento da falha, o próximo passo é a reparação. Nós precisamos reparar o desvio que ocasionamos, o malefício que ocasionamos, o desequilíbrio que formulamos. Então, através da lei de Deus, nós precisamos ir lá nos reconciliar. E essa reconciliação passa pela reparação. Você desencaminhou uma pessoa, você vai ter que reencaminhá-la. Você fez com que aquela pessoa sofresse, você vai ter que reparar, ela vai ter que se livrar desse sofrimento
e ter, digamos, uma compensação. Muitas vezes você se dirige até a pessoa, porque você já admitiu o erro, e você vai reparar aquela falta. Mas a pessoa não quer. Ela não aceita. Ela não está preparada ainda. Aí é problema dela. Você está fazendo a sua parte. Outras pessoas, outros atores surgirão no cenário da vida para que você repare com eles aquilo que esta pessoa não permitiu que você reparasse com ela até que ela esteja pronta. A sua parte você está fazendo. Outras vezes você chega até essa pessoa e procura reparar o erro, mas ela te perdoa de coração. Deixa para lá, não se preocupe, vida que segue, e isso é de coração. Ainda assim, você precisa reparar o erro para a sua própria evolução. Como eu disse, outras pessoas surgirão nesse cenário existencial, onde você poderá fazer este trabalho, esta reparação. E é claro, se eu admiti o erro, eu tive a experiência de ir lá e reparar este erro, eu estou quase pronto para seguir a minha existência. O que falta? A prova. Em algum momento, nas mesmas circunstâncias, você será colocado diante da mesma situação. E agora, com a experiência, se você aprendeu, você vai agir de outra maneira. E aí, o ciclo se fechou. O perdão de Deus aconteceu. Ele fez com que, através da sua compreensão, você buscasse a reparação e a sua evolução. Você conquistou o direito de dar os próximos passos. Esse direito é seu. É a maneira que a lei de Deus tem de tirar o proveito até das coisas negativas para promover as coisas positivas. É como nós dizemos, nós vamos aprender através da lei do amor ou através da lei da dor, mas nós vamos aprender porque fomos criados para isso. E o aprendizado é sempre uma conquista. Nós fazemos por merecer. Lendo mais um trecho do livro Os Prazeres da Alma, nos deparamos com a seguinte frase: aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém senão mudando de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais que as palavras. Precisamos trabalhar, precisamos mostrar com as nossas atitudes. Seguindo mais um pouquinho pelo livro, encontramos uma outra frase que merece a nossa atenção. O julgamento precipitado pode vir a ser o fracasso da compreensão, porque perdoar é, acima de tudo, a habilidade de compreender dificuldades. Olha que coisa linda! Perdoar é, acima de tudo, a habilidade de compreender dificuldades. E é aí que entra o nosso conhecimento interior. É aí que entra o auto-perdão. Conhecermos as nossas inferioridades, mas nos aceitarmos como nós somos. Lembrando sempre que hoje eu sou melhor do que há 10 anos atrás.
e melhor ainda do que há 20 anos atrás. A vida, a experiência, o contato com o ser humano, a busca da compreensão e do entendimento fez com que, naturalmente, eu me transformasse em uma pessoa melhor. O que eu tolero hoje, eu não tolerava na minha juventude. O que eu perdoo hoje, eu não perdoava na minha juventude. Isso é o reflexo da minha evolução. Então, quanto mais eu vou tendo a habilidade de compreender as dificuldades, mais fácil vai sendo perdoar. O auto-perdão consiste em fazer o nosso melhor hoje. Agimos conforme a nossa maturidade. Remoer o passado, me condensar no remorso não ajuda em absolutamente nada. Então, eu preciso compreender os meus próprios limites. Os meus próprios limites não são desculpa, não são muletas. São linhas divisórias a serem estendidas. Mas neste momento, a minha linha divisória é essa. A capacidade que eu tenho é até aqui. Lá no meu passado, essa minha linha divisória era menor. Então eu errei mais do que hoje. Mas eu tinha menos oportunidades, menos conhecimento, menos desenvolvimento moral. As pessoas que estavam no meu entorno interferiam sobre mim mais e, consequentemente, eu tinha menor controle e errava mais. Hoje, não cometeria os mesmos erros. Isso é o auto-perdão. É compreender as suas próprias dificuldades e não viver nelas. Viver o hoje. Aquele passado foi experiência. Hoje eu não quero cometer os mesmos erros, mas eu ainda tenho limitações que precisam ser vencidas quando eu conquistar este direito, quando eu conquistar este aprendizado. Da mesma maneira que Deus me perdoa, me dando as oportunidades e me dando o tempo necessário, eu também preciso fazer isso comigo. Então, eu preciso me perdoar. É este o auto-perdão que o Divaldo diz. Que não tem nada a ver com vaidade, que não tem nada a ver com egoísmo, tem a ver com autoconhecimento. Tem a ver com compreensão. Tem a ver com Sócrates, no Conheça-te a ti mesmo. Então é esta reflexão que precisamos fazer sempre, para que possamos fazer o melhor hoje. Não empurrar isso para a aposentadoria, não empurrar isso para quando eu tiver um tempo, para quando surgir uma oportunidade. Eu tenho que fazer o meu melhor hoje. Se eu amo a pessoa, eu tenho que dizer que amo hoje. Se eu tenho que perdoar a alguém, esse perdão deve vir hoje. Amanhã, eu não sei se eu já fui chamado a prestar contas junto a Deus. Não sei se eu já retornei à pátria espiritual. Então, por que deixar coisas por fazer se eu posso fazê-las agora? Entre tantos e tantos irmãozinhos que precisam reencarnar, eu não sei quando eu terei uma nova oportunidade como essa. Então, fazer o melhor de mim hoje, no meu limite, na minha capacidade, na minha compreensão, mas sempre. Toda a caminhada, por mais longínqua que seja, precisa dos primeiros passos. Comecemos a dá-los agora. E firmes, continuemos o nosso propósito.
respeitando os nossos limites e procurando rompê-las, sempre em nome do bem, da virtude, da evolução e da compreensão. E para encerrar, o livro ainda nos diz: o auto-perdão nos traz paz de espírito, habilidade para amar e ser amados, e possibilidades para dar e receber serenidade. Ele nos livra do cultivo de uma fixação neurótica em fatos do passado, o qual nos impede o crescimento no presente. Perdoar-nos elimina a ideia fixa no remorso por algo que aconteceu ontem e a ansiedade do que poderá ser revelado ou vir a acontecer amanhã. É uma grande reflexão trazida por Francisco do Espírito Santo Neto. Vamos pensar a respeito do tema, vamos ir compreendendo o nos amarmos, vamos buscando os nossos conhecimentos e praticando o nosso auto-perdão. Fiquem todos na paz de Deus. Uma ótima semana a todos. Muito obrigado pela oportunidade.